Oi, gente. Continuando então nosso tour pelos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Hoje, na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no instrumento de planejamento, o Plano de Recursos Hídricos, tá? Bom, então, para assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, tanto em padrões de qualidade quanto de quantidade, adequadas aos respectivos usos, é fundamental instituir esses instrumentos de planejamento, que, como a gente viu na aula passada, é o enquadramento e o plano de gestão de recursos hídricos. Esse planejamento, então, ele deve ser muito interativo, tá, pessoal? Dando isso, devido à variabilidade natural do ciclo hidrológico e também às incertezas de desenvolvimento socioeconômico, Então, esse planejamento, o planejamento na gestão das águas é um processo que procura definir as melhores alternativas de utilização dos recursos hídricos e também orientar a tomada de decisão, de modo a produzir resultados tanto econômicos quanto sociais e ambientais, tá? E ele deve ser feito buscando soluções de compromisso, Ou seja, com o objetivo de minimizar os conflitos pelo uso da água. E aqui a gente se refere tanto a conflitos existentes quanto conflitos potenciais, ou seja, os conflitos que poderão existir ao longo do tempo, tá? Porque esse planejamento, os planos, a elaboração dos planos de recursos hídricos, elas devem ser feitas no horizonte de longo prazo, tá? Então, tendo em vista os múltiplos interesses dos usuários, do poder público e da sociedade civil organizada, ou seja, todos os atores sociais, tá? Bom, então, são dois, os instrumentos de planejamento, como a gente viu na aula de ontem, e eles são exatamente o plano de recursos hídricos e o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes. E esses dois instrumentos de planejamento, eles devem ser orientados por três situações, que é a identificação da situação atual dos recursos hídricos na região, a previsão da situação desejada e o estabelecimento de acordo entre as esferas do poder público, dos segmentos usuários e da sociedade civil organizada para o alcance da situação possível. Então, vocês lembram na aula passada que a gente falou isso, o rio que temos, o rio que queremos ter e o rio que podemos ter, Então, o alcance da situação possível leva em conta a capacidade financeira da sociedade e as perspectivas futuras para a região estudada, tá? Bom, assim como o enquadramento, a elaboração dos planos também utiliza bases técnicas que mostram as potencialidades e as perspectivas de crescimento das demandas hídricas para a região, tá? E os níveis de comprometimento, ou seja, o nível de comprometimento da quantidade e da qualidade de água, para definir, então, as restrições de uso e também as questões institucionais, legais e jurídicas relacionadas à água daquela região. Bom, então, o que de fato é o Plano de Recursos Hídricos, que a gente chama de PRH? São instrumentos de planejamento que servem para orientar a sociedade e a atuação dos gestores no que diz respeito ao uso, à recuperação, à proteção, à conservação e ao desenvolvimento dos recursos hídricos, tá? Então, em bacias hidrográficas com conflito, pelo uso da água, esses instrumentos de planejamento, eles estabelecem de forma organizada, as soluções negociadas nos respectivos comitês,
nas consultas públicas, né? Então, ele já apresenta soluções que já foram discutidas anteriormente, né? Com o objetivo de minimizar atuais e evitar eventuais futuros conflitos nessa região, né? Então, pessoal, esses instrumentos, eles são importantes na busca de soluções para os problemas já existentes na bacia hidrográfica, né? E ainda mais que isso, também é importante para a prevenção de futuros problemas. E isso permite ações proativas, né? Ações proativas, tanto do governo quanto dos usuários e também da sociedade, tá? Bom, então, quais são os principais objetivos do Plano de Recursos Hídricos? Bom, então são eles, né? A definição de uma agenda de recursos hídricos, uma agenda que identifica ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários. Essa agenda vai colocar uma data limite, um horizonte limite para a execução dessas ações, tá? Desses programas, desses projetos. E, além disso, outro objetivo é a compatibilização do uso, controle e proteção dos recursos hídricos às aspirações sociais, tá? Então, isso aqui quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que tem que pensar junto todos os usuários, todos os usos, pensando junto na disponibilidade hídrica e também no controle e na proteção desses recursos, tá? Porque vocês se lembram que esses instrumentos de planejamento, eles têm como prioridade a garantia de acesso a esses recursos para nossa geração e para as futuras gerações? Então, por isso é importante a compatibilização dos usos, tá? Com as ações de controle e proteção dos recursos hídricos. Vamos ver os outros objetivos. Atendimento das demandas de água com foco no desenvolvimento sustentável. Então, aqui, novamente, né, o equilíbrio entre a economia, as decisões sociais e as decisões ambientais, tá? Isso tudo para garantir o desenvolvimento sustentável que a gente tem visto ao longo do curso, que nada mais é do que a garantia de que essa água esteja disponível não só para a gente, mas também para as futuras gerações, tá? Além disso, o outro objetivo é o equilíbrio entre a oferta e a demanda, né, de água, de modo a assegurar a disponibilidade não só em quantidade, mas também em qualidade e confiabilidade adequada aos usos múltiplos. O que é essa confiabilidade, gente? É a garantia de que eu, como usuário, né, como uma indústria, vou conseguir manter o meu negócio dentro dessa bacia ao longo dos anos, né? Que a água não vai acabar para mim daqui 4 ou 5 anos e me obrigar a mudar todo o meu layout, mudar toda a minha estrutura para um outro local por conta da indisponibilidade hídrica para o meu negócio, tá? E não só o negócio, tá, gente? Isso todos os usuários, né? Então, uma comunidade, a sociedade, né? No caso de abastecimento público, tá? Então, todos os grupos sociais precisam ter confiabilidade na disponibilidade hídrica dessa região, dessa bacia hidrográfica, tá? Além disso, outro objetivo é a orientação dos usos dos recursos hídricos por meio de um processo interativo que considere as variações no ciclo hidrológico e dos cenários de desenvolvimento. Então, existem algumas regiões
em que essa variação no ciclo hidrológico é muito evidente, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Pantanal, que funciona através de um pulso de inundação muito característico, né? E que varia e que o ciclo hidrológico varia com muita intensidade. Então, a orientação dos usos dos recursos hídricos dentro de uma bacia como essa precisa considerar essas variabilidades, tá? Além disso, também considerar os cenários de desenvolvimento futuro, tá bom? Bom, e quais são as diretrizes para a elaboração desses planos, né? É preciso ter em mente, gente, como eu já anteriormente adiantei para vocês, que esses planos são elaborados tendo em vista a construção de um cenário, né? Então, assim, são elaborados a longo prazo, normalmente varia aí de 10 a 20 anos, e que se constrói um cenário que leve em conta a perspectiva de desenvolvimento dessa região. E aí, dessa forma, né, por isso, eles acabam envolvendo assuntos que ultrapassam os limites da política de recursos hídricos, né? Então, vamos ver aqui, ó, a gestão integrada de recursos hídricos, ela deve ser integrada também, deve haver uma integração com a gestão ambiental. Além disso, ela engloba a gestão sistêmica através da dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, tá? Então, os aspectos de quantidade e qualidade de recursos hídricos, eles são tratados de maneira integrada, tá bom? Além disso, também a necessidade de adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões, tá? Aí também a articulação da gestão ambiental, da gestão integrada de recursos hídricos, que deve ser articulada com planos setoriais, regionais, estaduais e nacional, tá? E também articulada com a gestão do uso do solo, tá? Porque como a gente viu, as ações antrópicas no entorno da bacia hidrográfica reflete predominantemente nos recursos hídricos dessa região, né? Aí, além disso, também a necessidade da integração com a gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras em regiões costeiras, tá? Não é o nosso caso aqui, mas onde a necessidade de que a gestão dos recursos hídricos sejam integradas com a gestão desses sistemas, tá bom? Bom, o processo de elaboração dos planos deve levar em conta aspectos técnicos e políticos. Então, pessoal, não é simples, tá? Elaborar esses planos de forma participativa. O planejamento da gestão de recursos hídricos tem evoluído muito nos últimos anos, né? Inicialmente, esse planejamento era realizado apenas pelo poder público, né? E esse avanço para um modelo mais participativo e sistêmico, ele permite principalmente refletir, né, os diferentes interesses que muitas vezes são conflitantes, né? Então, uma das principais vantagens desse processo mais participativo é exatamente isso, a capacidade de refletir os interesses de todos os grupos sociais que utilizam dessa água, né? E então, para que isso ocorra, é fundamental que as instituições que atuam, né, no SINGRÉ sejam fortalecidas, principalmente para articular com as demais políticas públicas, né, e também com os diferentes atores sociais. E essa articulação é necessária para que a implementação seja eficiente, tá? Então, as diretrizes técnicas necessárias para a elaboração dos planos são desenvolver programas com foco em resultado, promover medidas preventivas, considerar princípios de sustentabilidade das obras hídricas, aprimorar os mecanismos de articulação com outros planos,
fomentar o uso múltiplo e a integração dos recursos hídricos, implementar os instrumentos técnicos e institucionais, desenvolver tecnologia e capacitação pessoal, persistir na descentralização, na participação e na integração da gestão. Então, o plano ele deve insistir nessa descentralização e nessa participação e também considerar as diversidades regionais e socioeconômicas, tá? Então, isso aqui são as especificidades de cada bacia, de cada região hidrográfica, tá? Disso, é preciso contar também com diretrizes políticas, tá? E quando a gente está falando de diretrizes políticas, a gente está falando do entendimento do plano ser como um pacto, né? Ou seja, um instrumento de construção da visão de futuro dos diferentes atores envolvidos, né? E por isso deve se concretizar como uma resposta às preocupações, aos anseios e também às expectativas da sociedade, né? Aí, além disso, os planos devem ser vistos como um processo dinâmico, em que as negociações político e institucionais e a participação pública contribuem para a estratégia de implementação, para o acompanhamento e também para o monitoramento, e as revisões que devem ser sucessivas, tá? Então, frequentes. Os planos, eles também são uma oportunidade de mobilização das forças sociais existentes na bacia, né? De exercício de capacidade de se associarem para debaterem os problemas e criarem caminhos de solução. Então, isso aqui é o plano agir como uma oportunidade de fortalecimento, de fomento para a participação pública em políticas públicas ambientais de outras espécies também que extrapolem os limites da gestão das águas, tá? E os planos representam também uma oportunidade de reconhecimento do papel deliberativo dos comitês de bacia. Então, através do plano de recursos hídricos, é uma oportunidade de que o comitê de bacia se fortaleça e se coloque como uma entidade deliberativa, tá? Ou seja, que tem poder para deliberar sobre as decisões políticas, tá certo? E, pessoal, como eu disse para vocês, né, segundo a Lei das Águas, os planos, eles são como planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? E eles devem, então, ser formulados aí com uma visão de longo prazo. Eu já falei, mas vou repetir, né? Um horizonte variando de 10 a 20 anos. E eles precisam ser acompanhados de revisões periódicas, tá? Essa é uma estratégia necessária para identificar as possíveis correções, instituir um acompanhamento voltado para a obtenção de resultados e para a melhoria da gestão, das práticas de gestão das águas, tá? Outro item importante são as esferas de execução, tá? Então, os planos, eles deverão ser executados em 3 níveis. É o plano nacional, né, que abrange todo o território nacional e deve ter cunho eminentemente estratégico, precisa conter metas, diretrizes e programas gerais. O plano estadual ou distrital, né, de recursos hídricos, que é um plano estratégico de abrangência estadual ou do Distrito Federal, no caso, né, com ênfase nos sistemas estaduais de gerenciamento de recursos hídricos. E também o plano de bacia hidrográfica, que também pode ser denominado como plano diretor de recursos hídricos, e é um documento programático para a bacia, né? Ele contém as diretrizes de usos dos recursos hídricos e as medidas correlatas, ou seja, as medidas necessárias para que se atenda a essas diretrizes, tá?
Em outras palavras, é uma agenda de recursos hídricos da bacia. O Plano Nacional e os planos estaduais de recursos hídricos, eles, como vocês viram aí, eles precisam apresentar diretrizes e propostas de ações estratégicas gerais, né? E nacionais, no caso do nacional, ou estaduais, no caso do plano estadual. Agora, enquanto o plano de bacia hidrográfica, ele já se caracteriza por incluir ações de natureza executiva e operacional, tendo em vista a sua perspectiva mais local, né, regional. Aí aqui é um quadro com o resumo dos conteúdos dos planos, né? Então, na escala nacional, o conteúdo é o Plano Nacional e a elaboração desse plano está a cargo do Ministério, não é mais Ministério do Meio Ambiente, tá, gente? Vocês lembram disso, né? É a ANA quem apoia e quem coordena é o Ministério do Desenvolvimento Regional desde o ano passado, de 2019, tá? Que assumiu a pasta de recursos hídricos. E a aprovação é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? A aprovação do plano depende aí do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Enquanto que na escala estadual, o conteúdo realizado é o Plano Estadual de Recursos Hídricos e a elaboração está a cargo dos órgãos gestores de recursos hídricos, que no nosso caso é a SEMA, tá? E aí aqui a aprovação, então, é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tá? E aí, para o caso de bacias interestaduais ou bacias estaduais, a gente tem um caso aqui na nossa região de um plano de bacia interestadual, que é o plano de bacia da região hidrográfica do Paraguai, tá? Que é uma agenda de recursos hídricos e ela é elaborada, né, ou realizada pela agência de bacia. A gente não tem uma agência de bacia no estado, então pelo órgão gestor correspondente, que aí é o caso do ACEMA e a IMASUL, que né, uma bacia interestadual, é o órgão estadual competente pelo estado de Mato Grosso do Sul, tá? E a aprovação desse plano, tanto o plano interestadual quanto o plano de bacia estadual, ele é concedido pelo comitê de bacia, tá? Ou, no caso, pelos comitês de bacia. Tanto quanto forem, tanto quanto houverem, tá bom? Bom, etapas de elaboração do plano de recursos hídricos. O plano ele conta com uma etapa preparatória, né, que é a definição do termo de referência e o arranjo institucional que vai acompanhar a execução dos trabalhos. E aí, então, ele vem para a primeira etapa, que é conhecida por nós, né, porque é correspondente ao que nós aprendemos na aula passada, no enquadramento, né? Então, também há o diagnóstico, que é a coleta e o tratamento dos dados, e a compreensão da realidade presente, ou o rio que temos, ou a bacia que temos, né? A segunda etapa, então, é o prognóstico, onde há a projeção dos cenários e alternativas de aumento de oferta e de redução de demanda. Então, é uma projeção, né, um modelo matemático de projeção ao longo do tempo. A terceira etapa é a elaboração do plano propriamente dita, onde são definidas as diretrizes e as metas, onde são propostas os programas, os projetos e as ações emergenciais, e onde é estruturado o programa de investimentos e definidos indicadores de desempenho e as estratégias de implementação. Posteriormente, e acompanhando todas essas etapas, está o monitoramento da implementação, né, do plano e a introdução de revisões e adaptações necessárias e também o relatório de acompanhamento, tá? Então, esse monitoramento e esse relatório de acompanhamento, ele vai permear aí todas as etapas do plano e ao longo de todo
o tempo que for previsto para a execução desse plano, tá? Então, acompanhe as ações de curto, médio e longo prazo, tá? Além disso, também, para o plano de recursos hídricos, assim como para o enquadramento, após cada uma dessas etapas, após a etapa do diagnóstico, há a consulta pública, após a etapa do prognóstico, há a consulta pública e após a terceira etapa, ou seja, após a elaboração do plano, também há a consulta pública para que a população, para que todos os grupos sociais interessados, né, nesse plano, na gestão das águas, seja consultada se essas diretrizes, se essas propostas, se esses programas realmente atendem aos anseios e às necessidades da população dessa bacia hidrográfica, tá? Bom, o comitê de bacia e a sociedade em geral, então, como eu estou falando, é mobilizado para a participação pública e isso se dá ênfase no processo, né? Isso que dá que define se o plano está indo no rumo certo, assim, se ele está atendendo a necessidade que originou a necessidade desse plano, né, da construção, da elaboração desse plano. Em todas as etapas, é fundamental que haja a participação dos atores para que conheçam ou reconheçam a realidade dos recursos hídricos e se comprometam com a gestão das águas, tá? Bom, então a exploração do futuro em cenários múltiplos é dada através da extrapolação de tendência, tá? Então a gente observa através do diagnóstico a situação atual e aí a gente coloca 3 outros cenários, tá? Um cenário normativo que responda a essa situação atual, um cenário tendencial, onde essa tendência, né, onde essa norma é extrapolada, e um cenário alternativo crítico, ou seja, onde essa situação atual é prejudicada, tá? Então, aqui seria 3 cenários, onde, através de um modelo matemático, a gente pode extrapolar o futuro em 3 cenários. Um, onde as coisas dão muito certo, outro, onde as coisas seguem a tendência normal, e outro, onde as coisas não caminham muito bem, tá? E aí, essa visão retrospectiva nos dá aí a exploração do futuro em cenários múltiplos para a gestão de recursos hídricos, tá bom, pessoal? Ficou confuso essa parte? Façam perguntas, tá? E aí eu respondo para vocês na aula ao vivo que a gente vai ter ainda essa semana, tá bom? Bom, planos era isso, gente. Qualquer dúvida, me procurem, mandem e-mail, mandem mensagem, tá? E a gente vai ter um ao vivo na sexta-feira, tá bom? Muito obrigada!